Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Que alegria chegar até você, meu irmão, minha irmã, você que aguarda esse momento tão especial de partilha da palavra, onde Deus dá um rumo, uma direção para a nossa vida no dia de hoje, não é verdade? Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro, esse tempo de advento que é um tempo que Deus nos chama à conversão, Deus nos chama mesmo à intimidade com Ele e que hoje você busque o Senhor de todo o seu coração, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira você sabe que é o dia da divina providência. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Quero acolher toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida, os bastidores, nossos queridos cinegrafistas, produtora, diretores, todos que estão aqui conosco nessa manhã, levando até você essas imagens, esse som pela rede Canção Nova de Rádio, que aquece o seu coração, meu irmão, minha irmã. E o convite para você hoje é: descanse no Senhor. Isso mesmo. Descanse em Deus, espere nele, confie no Senhor, porque Deus, Ele sabe da sua necessidade. E Jesus misericordioso revelou a Santa Faustina que o vaso que nós recolhemos as graças de Deus para nós é a confiança. Então exercite hoje essa confiança no Senhor, na realidade que você vive, talvez no problema que você precisa resolver no dia de hoje, que você vá proclamando: Senhor, nessa situação de saúde, Jesus, eu confio em vós. Nessa tribulação, Jesus, eu confio em vós. Nessa situação financeira, Jesus, eu confio em vós. E vá repetindo nas realidades que você vive. Na vida dessa pessoa que eu tanto amo, que precisa de conversão, Jesus, eu confio em vós. Nesse desemprego que você está passando, Jesus, eu confio em vós. E que o Senhor nos dê essa graça hoje, de realmente descansar nele e acreditar: Deus cuida de tudo, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família, Deus cuida de cada uma das minhas necessidades. E graças a Deus, meus irmãos já estão aqui na bancada, quero acolher cada um deles, especialmente aqui o Márcio Mendes, que vai trazer a palavra de Deus. Bom dia, meu irmão, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Como passou de ontem? Graças a Deus. Passei bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus também. Que bom. Coisa boa, né, gente? Muito trabalho, isso é algo bom, né? Porque o trabalho é um jeito da gente servir, é um jeito da gente pegar o que a gente tem dentro de nós e colocar à disposição dos outros, dos nossos irmãos, principalmente quando aquilo que a gente faz com amor. Então, quando a gente põe amor naquilo que a gente faz, não tem como o dia da gente não ser bom, né? E que o dia de hoje seja melhor ainda. Já quero colocar aqui para você a palavra que é a direção de Deus para nós nesse dia, aqui no Sorrindo para a Vida. Está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Enquanto você vai pegando aí essa palavra, eu quero convidar você também a orarmos, não é? Hoje de manhã, quando eu me vestia, até por causa da palavra que nós vamos partilhar hoje, eu me lembrei de tantas orações, quantas pessoas eu atendi, e ali logo no comecinho daquela oração, eu invocava a presença de São Miguel Arcanjo. E hoje eu estava fazendo isso em meu favor, me vestindo, não é? Para mim é mais do que uma camiseta, é uma oração que eu ponho sobre mim todas as manhãs quando eu a coloco. Não a coloco para fazer propaganda, não é? Eu a coloco porque é minha vestimenta que eu escolho. Então muitas vezes você me vê aqui no Sorrindo para a Vida com a camiseta de São Miguel Arcanjo, às vezes com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes. É também um jeito de rezar. E ao colocá-la eu dizia: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lembrando que por melhor que seja o nosso dia, nós travamos todos os dias um combate espiritual. E temos da parte de Deus a proteção também dos santos anjos. Nunca se esqueça, tá certo? João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Que bom! E hoje eu tenho a alegria de receber meu irmão aqui, Márcio Todeschini, bem-vindo. Patrícia, obrigado. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos que estão conosco. Uma alegria sempre a gente poder servir, como o Márcio dizia, né? Colocar aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que Deus nos deu como dom, a serviço dos outros. É para isso que nós estamos aqui, porque a nossa música, ela não serve para outra coisa a não ser servir a palavra de Deus, né? Por isso que nós estamos aqui. Que bom, seja bem-vindo, viu, Márcio? Obrigado. Sapo, bom dia, querido. Bom dia, continuando a palavra do Márcio aí, por isso que eu sempre digo, hoje eu não sou mais um músico, eu sou um ministro de Deus na música. Amém. É isso aí, bom Glória dia. a Deus. Amém. Val, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que bom nós estarmos Bom dia, juntos Val. no dia de hoje. Todeschini, que alegria, Todeschini aqui com a gente, o Sapo. E você que está aí do outro lado também, bom dia. Deus abençoe você. Logo cedinho eu já vou vendo as mensagens, ora no meu direct, no Instagram, no direct. Vou pegar aqui pro café. Ai, obrigada, Márcia, gentileza. Ora no direct do @Sorrindo pra Vida CN, a família Canção Nova também reunida, pedindo oração, testemunhando, agradecendo a Deus, dando os feedbacks, fazendo as piadinhas que vocês não perdem. Que bom nós sermos família. Que bom nós podermos contarmos uns com os outros. Seja muitíssimo bem-vindo à mesa da palavra. Eu recebo você, acolho você, em nome de toda a comunidade Canção Nova, mas acima de tudo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. É nosso Senhor Jesus Cristo que te espera. Meu cafezinho já chegou, obrigada, Patrícia, pela gentileza. E eu espero que você já esteja com o seu cafezinho aí em mãos também, prontinho para participar conosco. O e-mail já sabe, sorrindopravida@cançãonova.com. Bora mandar aquele oi, só para saber que você está aí do outro lado? De onde você nos acompanha agora? Todo mundo que tem condições. Eu sei que às vezes vocês ficam meio assim, que eu vejo assim, eu já mandei 8 e-mails, a Val nunca vê. Gente, eu faço o possível. Deixa eu ver quantos que tem aqui agora, sem não lidos. Eu tô bem, porque eu já li bastante antes de vir para o trabalho, antes de chegar no camarim, mas eu só tô com 55 não lidos. Só. Mas vai dar certo, porque daqui até o programa, até o final, vou lendo. Mas eu quero te desafiar. Manda aí, vai. Nem que seja um oi. Nós somos milhões de pessoas. Você que nos acompanha pelo CN Plus, bem-vindo. Deus abençoe. Manda um e-mail pra gente, sorrindopravida@cançãonova.com, ou pode deixar aquela curtida camarada lá no @sorrindopravida.cn. Participe lá também, é o nosso Instagram, o perfil oficial da família Canção Nova, da turma do Sorrindo pra Vida, como a gente costuma dizer, não é? Sempre vejo as mensagens. Ontem à noite, antes de dormir, eu fiz como o Márcio também. Isso que o Márcio falou é verdade. Mesmo que o dia seja excelente, e de fato é, porque na presença de Deus, até quando nós estamos em combate, nos desafios, nos enfrentamentos, se estamos na vontade de Deus, na presença de Deus, nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Mas ontem eu falei assim, deixa eu voltar aqui e ver os pedidos de oração, colocar aqueles que nosso Senhor nos confiou em oração. Então, ontem à noite, na minha oração, entregando a Deus o dia, agradecendo por tudo que eu vivi, eu fiz questão, falei, Jesus, eu não sei o nome de todos, mas aqueles que o Senhor confiou a nós, as almas que o Senhor confiou a nós, a nossa própria alma, obviamente, quero entregar nas tuas mãos. Então, quero te dar esta certeza. Somos instrumentos insuficientes, mas ainda assim estamos firmes na missão de salvar almas. Então saiba que você está sempre em nossas orações. Não deixe de participar não, já estou esperando por você. Alguns eu vou sentindo falta por aqui. Padre Nivaldo, cadê o senhor? Padre Samir, sua bênção, cadê o senhor? Padre, deixa eu ver, o Márcio, como é que é? Acho que o Márcio não vai se recordar. O padre redentorista que vivia tirando onda, me chamava de Gardênia.
Ah, eu não lembro o nome dele, eu só lembro que é o padre da Gardênia. Padre Gardênia. Ô padre, sua bênção! Manda recadinho pra gente. Tem um padre querido do Rio de Janeiro. Normalmente ele pede para não se identificar, mas sempre participa aqui com a gente. Nosso querido pastor também, né? Publicamente anônimo. Faz tempo que não manda um oi aqui pra gente. Verdade. Então nós estamos aguardando todos vocês que são da família Canção Nova. Vamos unir-nos em oração, em louvor, nesse dia onde nós celebramos o cuidado de Deus em nossas vidas, tá bom? Eu já vou mandando os recadinhos, daqui a pouquinho eu já trago testemunho. Ô Márcia, eu tô com a camiseta nova. Eu me olhei ali na televisão, eu lembrei, ó Que aqui. legal! Olha, gente. Tô com lançamento. É lançamento. Tem muita gente que gosta de uma camiseta básica, não é? Sem muita cor, sem muita estampa. Quando eu não estou usando as minhas queridas, quem acompanha o Sorrindo para a Vida já viu. Quando eu não estou usando ou São Miguel Arcanjo ou a medalha das duas cruzes, eu normalmente venho com uma camiseta de cor sólida, não é? Ou uma marrom, uma verde, porque eu gosto e gosto muito. Tanto porque combina com tudo, quanto que se você quiser usar uma camisa por cima, fica sempre bom e sempre elegante. E o Davi, gente, teve essa delicadeza, esse cuidado, de acompanhando, inclusive, o que a gente dizia aqui no Sorrindo para a Vida. Sim. Não é? Da oração, de trazer sempre a cruz do Senhor junto do nosso peito. Ele fez duas coisas maravilhosas. Eu amei quando me contaram. Primeira foi a camiseta, não tem nada nela, só a cruz do Senhor, ali sobre o peito, sobre o coração. Maravilhoso, né? E a outra foi a cruz. Muita gente pedindo, um dia eu vim aqui no programa com uma cruz pretinha, não é? Que eu amei, eu encontrei num lugar, comprei, nunca mais achei, nem para dar para os meus filhos. Procurei já a bendita. E aí eu conversando aqui, eu vim com ela no programa, muita gente pedindo. Causou tal. mesmo. Causou, não foi? A Valdênia lembra. Aí nós não fizemos a preta, mas nós fizemos em prata, não é? O Davi fez em prata, porque tem muita gente que não pode usar um metal que não seja nobre, dá alergia e outras coisas mais. Então hoje, se você entrar lá, você vai encontrar tanto esse kit, é um kit com duas camisetas, uma preta e uma branca, básica, tem baby look e tem t-shirt, e vai encontrar também Ó, tá na tela. a cruz em prata, para você dar de presente. Linda. E eu até brincava com o pessoal aqui ontem, olha lá, olha como é que ela vem, né? Com o pessoal aqui, depois que terminou Sorrindo para a Vida, que vieram me perguntar da cruz, eu falei, isso daqui vai ficar para os seus tataranetos, porque não acaba, né? Prata é a perder de vista. E o Verdade. cordão, Márcia, né? O cordãozinho, né? O cordãozinho couro. maravilhoso, Que dura, né? lindo, dura. Pode tomar banho. Dura sim, não é? E o Davi tem também ali outros itens que tem cordão. Por exemplo, você consegue comprar a medalha das duas cruzes num cordão de aço que dá para você colocar também a cruz, entende? Ah, pode comprar a cruz separada? Ou Pode comprar a cruz separada ou Ou tirar. Cordão, ou tirar, porque o cordão é tão baratinho, Val, Entendi. que ele já vem junto, entendeu? Mas vamos dizer assim, eu não gosto do cordão de couro. Eu gosto, né? Eu quero mudar a Vocês estética. não tem aí um cordãozinho forte, poderoso aí para segurar? Tem. Se você comprar lá a medalha das duas cruzes com o cordãozinho de aço inox, vai servir também para ela. Porque você pode, inclusive, colocar a cruz junto com a medalha, ou você pode tirar a medalhinha em alguma ocasião e colocar a cruz. maravilha. Dica de ouro aí, ó. Dica de ouro mesmo. Produtos A cruz é prata, o cordão é inox, mas a dica é de ouro. Nós estamos só com os grandes metais no dia de hoje, né, minha gente? Olha só, loja.cançãonova.com para você adquirir esses e outros materiais de evangelização. A Patrícia está com Osana Brasil, que já está chegando. Tá chegando Osana Brasil, família Canção Nova. E vai lá no site já para adquirir a camiseta que você gostou aqui, ou todas elas, e presentear também. E o Todeschini está com medalha das duas cruzes? Olha só que bacana.
Tá demais hoje essa bancada, hein? Você pode unir-se a nós também lá no loja.cançãonova.com, que adquirindo os materiais de evangelização, né, meus irmãos? Nós ajudamos diretamente o projeto Dai-me Almas. Então, olha, tem Black Friday lá também, então tem materiais de evangelização que estão com desconto para você. A gente faz o possível para tornar mais acessível a possibilidade de adquirir os materiais, tá bom? Então, pois não, Márcio. Pode terminar. Eu ia dar o endereço mais uma vez, que é o loja.cançãonova.com. Adquira esses e vá me dando as dicas de qual material de evangelização que você gosta, que tocou e que você... A gente deu as nossas indicações e os motivos pelos quais a gente usa. Você pode trazer os seus também. É que você falou do Osana Brasil, eu já corri aqui para ver, porque eu Tem sua fotinho não lembro aí? de cor. Deixa eu ver, tem? 11 Tô aqui a 14 também. de dezembro. Aí eu vim aqui procurar, olha quem vai estar no Osana Brasil. Padre Roger Luiz, Padre Bruno Costa, Diácono Nelsinho Correia, Irmã Kelly Patrícia, Padre Edmilson, Opa! Irmã Raquel, Professor Felipe Aquino, Padre Adriano Zandoná, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Padre Wagner Ferreira, nossa querida Luzia Santiago, Frei Gilson e Márcio Mendes. Comunidade Canção Nova, em peso vai estar, Sapo? Nozana? Márcio Todeschini? Sim, show no sábado à noite, show Canção Nova. Tô falando pra você, é porque não cabe todo mundo aqui na foto, entendeu? Aqui só são alguns. Você vai estar, Patrícia? Estaremos nos bastidores. Você vai estar, Valdeir? Estarei o tempo todo lá com vocês. É o grande encontro da comunidade Canção Nova com todos. Dia que você quiser escolher um evento para você encontrar praticamente todos da comunidade Canção Nova, é a celebração das vitórias de Deus nesse ano que nós vivemos. É o Osana Brasil. Então você, por favor, já se organize para vir. Se você não estava pensando, então já pense. E pense sim, eu vou, tá bom? Saída dia 11 de dezembro, tá ok? Então você já veja aí direitinho. Começa dia 11 de dezembro. De dezembro, né? E tem um site, osanabrasil.cançãonova.com. Vai lá, osanabrasil.cançãonova.com. Você vai saber tudo sobre Osana Brasil. E, Márcio, você já fez o convite? Quem vem, traz suas doações para o Bazar Canção Nova também. Não esquece, não, de trazer sua doação. E vem com o coração aberto para quê? Para proclamar as vitórias de Deus na sua vida. Vai ser maravilhoso. De 2025, né, Márcio? Vai ser maravilhoso. Uma bênção. Maravilha! Chegou a hora do testemunho? Chegou! Quero mandar um abraço para Paula Fortunata. Ela disse, Val, me nota! Estou trabalhando todos os dias e ouvindo vocês. Beijo, Paula, obrigada. Ela é de Lajinha, Minas Gerais. Sócia fiel, ela disse aqui. Obrigada, meus queridos. A Claudinha, Ivanildo, Jaqueline, Tiago, Lia, Miriam, Roberto, Ciélia, Maria, Josiane, tanta gente já me mandando aquele oi, camarada, que vocês me prometeram. Muitíssimo obrigada. Eu quero trazer um pedido de oração. E já trago o testemunho. O testemunho, ela foi muito cirúrgica, pediu para não ser identificada, ambos, tá? Tanto o pedido de oração quanto o testemunho. O testemunho veio pelo direct do Instagram, mas ela foi muito cirúrgica. Mas eu quero compartilhar com vocês também um pedido de oração. Tantos que passam por isso, ela diz assim, mandou ontem à noite, ela diz, boa noite, Val, eu sou sócia evangelizadora da Canção Nova e sou muito grata pela bancada do Sorrindo para a Vida, que em todos os dias nos traz esperança, amor, paz e salvação. Eu sou evangélica, eu nunca tinha ouvido falar de votos íntimos, secretos, que o Márcio explicou tão bem, já tantas vezes. E o casamento dos meus pais gerou muitas marcas em mim. E eu não sabia, mas eu tinha feito um voto secreto de nunca me casar. Mas em nome de Jesus, esse voto foi quebrado. E eu gostaria de deixar meus pedidos de oração, pedindo ao Senhor que libertasse a minha família e todos aqueles que tiveram votos secretos. Ela deixou uma lista aqui, pedindo restauração de casamentos, tantas pessoas. No finalzinho, meus irmãos, porque é o compromisso nosso como bancada de rezar por ela, ela diz assim, sou muito grata pelo sim de cada um de vocês da bancada do Sorrindo para a Vida,
Que nosso Senhor Jesus Cristo continue a cuidar de vocês nos mínimos detalhes. E eu posso dizer em alto e bom som, foi pedido de oração, minha gente, mas ela abriu aspas, 2 pontos e disse: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Nossa irmã evangélica pediu para não se identificar, então vai ficar só entre nós, minha querida, mas a gente se compromete a rezar por você. E eu quero pegar aqui, então, o testemunho da graça de Deus dessa nossa irmã em Cristo. Deixa eu encontrá-lo aqui. E ela disse assim: bom dia a todos do Sorrindo para a Vida. Val gostaria de não ser identificada, mas eu gostaria de também testemunhar como o testemunho que eu vi de uma pessoa que havia tentado suicídio 3 vezes. Eu também vivi essa realidade. Era uma dor na alma e uma escuridão. Eu não tinha sentido para a minha vida. Tentei muito mais do que isso. Era como se todos os dias o único desejo que permeava o meu coração era o desejo de morrer. Mas também, por graça de Deus, chegou a mim a Canção Nova e o programa Sorrindo para a Vida. Tudo, do início ao fim, foi cura para o meu coração. Mas a palavra de Deus me orientava de uma forma que eu mesma não sei explicar. Todos os dias era uma cura, um consolo, uma transformação. Como esta pessoa, e acredito que como muitos, eu também aprendi a sorrir para a vida com vocês. Deus os abençoe. E ela também escreveu aqui. O que, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que aprender, gente, a nos encher de coisas boas, sabe? Você já percebeu o bem que é a Canção Nova? E que é raro, tá? Não é uma coisa... Você não vai encontrar algo como a Canção Nova fácil em qualquer lugar do mundo, não. É realmente um presente de Deus que nós todos temos que zelar. Porque o Padre Jonas, ele foi o fundador, mas a Canção Nova, ela é de Deus. Ela é uma obra de Deus. E você pode até se perguntar, por que justamente nesse tempo, por que não antes, por que não esperar um tempo mais para ter uma Canção Nova? Você prestou atenção no que esse mundo no qual nós estamos vivendo, ele publica? Então, vou dizer aqui algumas coisas para você. Há uma grande simpatia pela bruxaria, pelo feiticismo, pelos poderes sobrenaturais, pelo esoterismo. Há uma campanha pesada contra Deus. Você já percebeu isso? Nos meios de comunicação e, sobretudo, nos filmes. Quando não puxam a pessoa na direção da descrença, de não acreditar em Deus, de uma irreligiosidade, arrastam a pessoa na direção do ocultismo. Então, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma para as coisas boas, porque em momentos desesperadores, como nós ouvimos aqui no testemunho, é a palavra de Deus que será salvação para nós. Eu tenho falado aqui sobre o nosso retiro quaresmal e que nós vamos tratar de forma diferente a quaresma de 2026. E eu, se eu fosse você, não ficava de fora de jeito nenhum. Tem um capítulo na página 48 que se chama Quando Deus Marca uma Pessoa. Quando Deus põe o selo dele sobre ela. Sabe, Márcio, há um tempo atrás eu tinha trazido outros sinais cristãos para que as pessoas pudessem usar. E o difícil é que nós, católicos, nós somos os mais duros críticos de nós mesmos. E o pior ainda, quem pouco faz é quem mais critica. Entende? Tem gente que tirou PhD em não fazer nada, em só criticar. Não é? Eu aprendi a criticar de uma maneira diferente. Quando você vai fazer uma crítica, leva uma alternativa. Se você acha que o que foi feito não está bom, mostre como se faz o bom. E eu tinha feito e ficou lindo, maravilhoso. Era um sacramental com a palavra de Deus.
mas acho que uma pessoa não entendeu bem e entrou pesado com as críticas dela. Só que a pessoa, às vezes, ela não para pensar o que é que está por trás daquela criação. Porque enquanto nós vamos hostilizando certos sinais, o esoterismo e o satanismo está enchendo os nossos jovens dessas bugigangas. É verdade. Então a gente combate a pessoa trazer uma oração com um sinal sagrado, mas acha normal, não é? A pessoa usar esses símbolos que são verdadeiras invocações do mal. E nesse capítulo aqui, ele fala da realidade que muitas famílias estão vivendo e algumas mal sabem, porque não controlam o que os seus jovens veem na internet. Como essas coisas que eu já disse, não vou ficar repetindo, elas estão entrando de sola na vida dos nossos jovens, na vida dos filhos, na vida dos sobrinhos, dos afilhados, dos netos. E o que é que eu posso fazer? É justamente o que nós vamos tratar aqui nesse capítulo, quando Deus marca uma pessoa. O que fazer para ajudar que os nossos não se envolvam com isso e como protegê-los, tá? Então, aos pouquinhos, eu vou colocando você a par, não é, das coisas que nós viveremos nesta quaresma, porque eu quero muito que você tenha em suas mãos este livro antes que chegue o início da nossa quaresma. E agora é um ótimo momento para você adquiri-lo também. E uma das proteções mais poderosas nessa luta contra o mal é a Virgem Maria, é Nossa Senhora. E apesar de muitos amarem Nossa Senhora, ainda não aprenderam como colocar os seus nas mãos de Maria. Esse capítulo ele termina ensinando exatamente isso, ajudando você a colocar nas mãos, no colo daquela que esmaga a cabeça satânica, porque a promessa de Deus sobre Nossa Senhora nunca se retirou. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, disse o Senhor a Satanás. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Tá certo? Então, olha, se você não tem, já peça o seu, porque daqui a pouquinho está chegando a quaresma. Através do site loja.cançãonova.com. O nome do livro, Márcio? Na presença do Deus vivo. Na presença do Deus vivo. Tudo isso. acontece na presença do Tudo Deus é na vivo. presença dele. E o que você acabou de falar da Virgem Maria, né, Márcio? Forte, Imaculado Coração de Maria triunfará. Nos consagremos a ela nesta manhã já, assim como nós aqui na Canção Nova consagramos a Canção Nova ao Imaculado Coração de Maria. Cada membro, cada missionário da Canção Nova, e também já consagramos você, e você mesmo se consagra ao Imaculado Coração de Maria. Hoje quero trazer a frase do Padre Jonas, nosso querido pai fundador: não há vocação sem cruz, não há amor sem renúncia. Guarde bem isso no seu coração. Não há vocação sem cruz, não há amor sem renúncia. E é Nossa Senhora que nos ajuda a viver as renúncias, porque ela renunciou, né? A abraçar a cruz com amor, e essa canção vai ajudar a gente a viver esse momento. Tudo que Deus já trouxe aqui nesse primeiro momento do Sorrindo para a Vida, que já é muito forte, né? Já é um alimento sólido para nós, mas Deus ainda vai falar muito mais. Então, abra seu coração. Esse momento prepara o nosso coração, a nossa alma, para nos alimentarmos da palavra de Deus. Você possa parar um pouquinho, você que pode, né? Para colocar-se na presença de Deus, na presença do Deus vivo, para ouvirmos a sua palavra. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Mais uma vez. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor,
Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Assim diz a palavra de Deus para nós, nesta manhã bendita. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. A gente julga mal, né? É um grande problema, gente, quando nós julgamos as pessoas com a intenção de condenar. O problema não está no julgamento, porque é impossível a gente não julgar. A partir do momento que você vê uma pessoa, você já julga. Você julga se ela está bem, se ela não está. Se ela está calada, você julga os motivos. Por que será que está calado? Será que é comigo? Será que ela não está bem? Será que ela está doente? O que está acontecendo? Não é? Você julga a pessoa pelo modo que ela está vestida, se a roupa está limpa, se a roupa está suja, se está alinhada, se está desalinhada.
Você topa com uma pessoa que você não conhece, você julga imediatamente, é instintivo. Você julga se aquela pessoa vai fazer mal a você ou não, se ela é um perigo ou não. O problema não está em julgar. O problema está em julgar com a intenção de condenar. A palavra de Deus manda a gente banir o veneno dos nossos juízos, porque a gente julga com a intenção má. Mas então, por que Deus nos deu essa capacidade de julgar? Para o bem, para a nossa proteção. Acabei de dar um exemplo para você. É importante que você julgue se você vai entrar em perigo ou não, se envolvendo, se aproximando de uma pessoa que você não conhece. Mas veja, o juízo não é com a intenção de condenar a pessoa, mas com a intenção de se proteger. Mas nós pegamos um juízo que deveria ser construtivo e para o bem, e nós usamos muitas vezes esse juízo para condenar as pessoas. E olha, nossa sociedade está tão doente, que nós acompanhamos há pouco tempo aí, acho que uns 2 dias atrás, uma tragédia de um moço que na Paraíba entrou no recinto, no ambiente, não é? No cercado de uma leoa, que não era uma jaula. Não é? Tem aquela proteção, a cerca ali, que delimita o espaço do animal. Ele escalou e desceu ao encontro do animal, que não pensou 2 vezes. O puxou e o matou. Mas mesmo que não tivesse puxado, ele estava determinado a descer. Não é? E o problema não é só esse. O problema é tudo o que aconteceu em torno disso. O posicionamento das pessoas, gente. Gente julgando, atribuindo ao demônio o que aconteceu, dizendo que tinha que morrer mesmo, achando que a pessoa era um abusado, um atrevido. E aí nessa hora julgam os pais, qual foi o tipo de educação que deu. Enfim, os mais sensatos, que é a minoria, pensaram, ele devia não estar bem. Algum problema emocional ou mental estava acontecendo com ele. E o moço já estava sendo acompanhado há bastante tempo em questões de saúde. Ele não estava em si. Mas quando você vê o comentário e posicionamento das pessoas, você nota que não só o moço estava doente, mas nós temos uma multidão de gente doente, que o coração está doente, que a primeira disposição não é da compaixão, não é de usar de misericórdia e nem de buscar compreender. Olha, até quando a gente topa com uma pessoa que, segundo os nossos critérios, é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, me permita te contar, Deus não criou ninguém mau. Deus não criou uma pessoa para ser ruim. Tem uma corrente de pessoas protestantes que acreditam na predestinação, e os mais rasos, ignorantes e desinformados entre eles afirmam que Deus criou certas pessoas para serem condenadas. Criou a pessoa ruim para ser condenada. Se Deus tivesse criado alguém desse modo para a condenação, ele não poderia ser chamado de amor e nem de bom. Isso seria o suprassumo da maldade, da crueldade. Deus não criou nenhuma pessoa má, mas a partir do momento que a pessoa entra nesse mundo, ela está sujeita às leis deste mundo, que também foram corrompidas pelos pecados. E a gente vê o reflexo do pecado dos pais nos filhos. Não é que os filhos são culpados pelos pecados dos pais, mas você vê como é destrutivo na vida de uma criança, pais desequilibrados que não se cuidam, pais viciados que se deixaram dominar pelo vício. E o vício é destrutivo para eles como pais,
mas os afetam justamente na qualidade de pai, de tutor, e isso vai arruinar em grande parte a vida daqueles filhos. Ou alguém vai negar as consequências também sobre a criança no ventre materno. A pessoa vai negar a consequência das substâncias que a mãe consome. Se ela fuma, se ela bebe, se ela usa drogas. Entende? Uma pessoa que disser que uma coisa não tem nada a ver com outra não tem juízo, é ignorante, não é? Então, a maldade vai entrando na vida das pessoas, vai corrompendo as pessoas. Mas só Deus sabe o que aconteceu e em que ponto da vida a pessoa se decidiu pelo mal. Só Deus sabe. Eu não sei. Você não sabe. E por vezes nem a própria pessoa sabe, porque não lembra. Não é? A gente acabou de receber aqui o testemunho de alguém fazendo menção àqueles votos íntimos, aqueles votos secretos, né, que ela disse que várias vezes eu comentei aqui no Sorrindo para a Vida. O que são esses votos? Por que se chamam votos secretos? Porque em algum momento da vida, numa situação traumática, numa situação dramática, numa situação de grande dor e sofrimento, eu e você podemos ter tomado uma decisão, consciente ou inconscientemente. Uma decisão que depois vai regular o resto da vida da gente. Nós recebemos aqui pelo menos uns 3 testemunhos de pessoas que não engravidavam, mulheres que não engravidavam de jeito nenhum por causa de votos secretos que tinham feito. Como é que você sabe, Márcio, que é por causa dos votos secretos? Porque elas contaram. E contaram, uma delas tinha mais de 15 anos que tentava engravidar e não conseguia, fez todo tipo de acompanhamento, tratamento médico, acompanhando, Sorrindo para a Vida. Ela ouviu sobre isso. Ao final daquele momento, nós fizemos uma oração de renúncia e de ruptura com esses votos secretos. E passado um pouquinho de tempo, a moça entrou em contato conosco para nos contar que a partir daquele dia, ela engravidou. É muita coincidência, você não acha? Então, ela não... Por que se chama secreto? Porque a pessoa faz o voto e não lembra. Ela se lembrou por causa do programa. Isso estava esquecido na história de vida dela. Então, por vezes, nem a pessoa sabe como é que ela chegou a esse ponto. Talvez você não tenha resposta para certos comportamentos que você tem, para certos medos que você carrega, para certas tristezas que repousam sobre você de vez em quando. De vez em quando me dá uma sensação de vazio, de vez em quando uma tristeza se abate sobre mim. Por quê? Não sei. Acontece comigo. Olha, tem um pensamento que me acompanha desde que eu me lembro que eu sou gente. Como é que esse pensamento entrou na sua mente? Não sei. Eu só sei que é algo antigo, que me acompanha, que me entristece, que me apavora. Se a gente não sabe as razões profundas que nos levam a ser como nós somos, como é que a gente acha que a gente está habilitado para julgar o outro? Se o Filho de Deus não julgou ninguém para condenar, porque quem sou eu para julgar alguém, para eu condenar? Quem sou eu para eu descartar alguém? Olha, ontem eu falava, sobre essa questão da vingança, e isso ficou muito dentro do meu coração, sabe? Eu falei, gente, nós não imaginamos o que é que nós cultivamos dentro de nós, quando nós julgamos e fazemos o mal às pessoas. Porque tão certo quanto o ar que eu respiro, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus disse que não tem um i na palavra de Deus que não será cumprido. E no Apocalipse diz que ai daquele que tirar ou ajuntar alguma coisa ao que Deus revelou, distorcendo, sabe? E tem uma palavra que diz assim: aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. E diz qual é? Que guardará
cuidadosamente os seus pecados. Gente, aquele que quer se vingar, sofrerá a vingança do Senhor. E qual é essa vingança? Deus trará diante dele todos os pecados dele. Quando eu ouço isso, eu estremeço. Tem gente que perdeu o temor de Deus. Tem gente que às vezes atua em nome de Deus, mas com o espírito do mundo. Faz todas as coisas que esse mundo pagão faz, em nome de Deus, não é? Mas acreditando que está fazendo o bem. Olha, ponha diante dos seus olhos a palavra de Deus e se prive de uma tristeza dessa, de você ter que responder radicalmente pelos seus pecados, porque você não teve misericórdia das pessoas. Não julgue com a intenção de condenar. E Jesus tinha acabado de rezar. Era de madrugada. E Jesus voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Jesus começou a ensiná-lo, sentou-se, e era próprio sentar-se para ensinar, era uma atitude do mestre. Então, um mestre não dava ensinamentos de pé. Quando ele se sentava com pessoas em torno, era como se ele dissesse: agora é a hora da nossa aula, agora eu vou ensinar vocês. Quando alguns que estavam ali, os escribas e os fariseus, viram isso, eles ferveram por dentro. Quem é que esse cara acha que ele é para poder ficar ensinando? Ele não fez a nossa faculdade, ele não estava lá nos nossos estudos, ele não faz parte do nosso time, ele não é da nossa tribo. Vamos pegar esse desgraçado. Ele não quer ensinar? Então vamos trazer um problema para ele. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. É sempre assim, né? Enquanto alguns operam pelo bem, outros operam pelo mal. Enquanto Jesus estava ali para dar a vida, tinha alguém preocupado em dar a morte. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo. A pobre da mulher era bucha de canhão. Ela ia morrer porque ela era uma isca para pegar Jesus. E aí você pode dizer: mas como é que você diz isso? Cadê o cara que estava com ela? Ele também estava em adultério. Porque se ele era casado e ela não, ele estava traindo a esposa dele. E se ela, que foi arrastada lá, era a mulher casada, ele estava envolvido com a mulher de outro homem, estava cometendo adultério. Cadê o homem? Por que levaram só a mulher? Então levaram a mulher, né? E disseram: Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Porque ele estava pregando o amor, ele estava pregando a compaixão, ele estava pregando o perdão dos pecados. Ah, é? Então vamos ver como é que ele lida com a lei, porque a lei manda apedrejar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Não encarou ninguém, não acusou ninguém. Interessante, né? Porque dependendo da sua postura, você incita o conflito. Jesus tinha coragem para peitar qualquer um ali. Mas o que aconteceria se Jesus peitasse qualquer um ali? De propósito, por maldade, por despeito, eles matavam a mulher na pedrada. A situação estava um barril de pólvora. E quando a situação está um barril de pólvora, não é hora de você encarar o violento, o agressivo. É hora de você esvaziar a situação. Então Jesus se abaixou,
começou a escrever no chão com o dedo. E eles ficaram ali apurrinhando, insistindo. Perguntavam insistentemente. Então Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus acusou alguém? Jesus condenou alguém? Jesus, que é Jesus, não acusou ninguém, a gente acusa. Jesus, que é Jesus, não condenou ninguém, a gente condena. Quem foi que os acusou? A própria consciência deles. Ninguém apontou o dedo para eles. Se você lembra bem, o dedo de Jesus estava apontado para o chão. E aí, o que diz a palavra? Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se, porque a mulher estava ali de pé. Jesus estava no chão, mas a mulher estava em pé. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Jesus respondeu: ninguém, Senhor. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus salvou a vida daquela mulher e Jesus salvou a alma daquela mulher. Apontam que esta mulher é uma das mulheres que passaram a seguir Jesus. Aquela mulher havia sido julgada e condenada por uma vida inteira. Mas Jesus não puxa o passado dela e esfrega no rosto dela. Porque nosso Senhor não veio para esfregar os nossos erros no nosso rosto. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para nos enterrar no passado. Ele veio para abrir para nós uma perspectiva de futuro. Vai em paz. Jesus está querendo fazer isso por você nesta manhã. Se desvencilhar, sabe, das amarras ruins do seu passado, das condenações dos outros sobre você, das condenações que você mesmo traz sobre você, porque não é raro que entre os piores algozes contra nós estejamos nós mesmos. Às vezes a gente é o pior carrasco para nós. A gente não se perdoa, a gente se julga o tempo inteiro, a gente se condena e a gente se prende, se amarra a um passado não resolvido. A gente se julga e determina a sentença. E nessa sentença está declarado que nós não temos o direito mais de sermos felizes por causa das coisas que aconteceram. Desculpa, se você vive isso, deixa eu te falar, isso é você. Porque a palavra de Jesus para você está na hora de você ter paz. Está na hora de você caminhar em paz. Porque Ele, o Senhor, não te condena. Porque também Jesus sabe, gente, que ninguém é mal porque quer ser, se tornou mal porque quis se tornar mal. Jesus sabe que as nossas feridas, em grande parte, são causadas pelo nosso pecado, pelas maldades alheias também. Jesus sabe como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que mais do que condenação, nós precisamos de compreensão e de cura. Você precisa de alguém que compreenda você. E compreendendo você, possa curar você. E esse é Deus, amigo. Você vai encontrar ajuda. Amigos vão te ajudar pelo caminho. Um terapeuta vai poder te acompanhar e ajudar você a se reconciliar com parte da sua história, a ressignificar algumas coisas que aconteceram com você. Mas a cura só Deus pode dar. Olha, sempre pensei a esse respeito, sabe? Tenho talento para isso, tenho capacidade para isso. Fazer uma boa faculdade de psicologia e ir clinicar, para mim seria uma coisa tranquila e altamente
realizável. Você ia se realizar fazendo isso? Mas, nossa, muito. Mas não mais do que pregando o Evangelho. Entende? Eu não consigo fazer as duas coisas. Não consigo. Ou eu vou me dedicar a essa área, vou viver disso, vou me sustentar desse trabalho e ajudar as pessoas de modo científico. Isso é muito bom, é correto, e se você tem essa inclinação, meu filho, é uma vocação, escolha uma boa faculdade, sem essas ideologias porcas, porque tem muitas aí que estão contaminadíssimas com essas ideologias porcas. Escolha uma boa faculdade, se forme em psicologia, se forme em terapia, seja um bom terapeuta, se forme em psiquiatria, vá ser médico, e seja um bom médico cristão, ajude muito as pessoas. Mas, quando você entrar por esse caminho, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Por melhor que seja o médico, chega uma altura que termina o trabalho dele e começa o trabalho de Deus. E essa percepção, ela é tão antiga que tinha, na base da medicina, tinha uns médicos ali europeus, antigos, primitivos, que depois de tratar a pessoa, fazer cirurgia, inclusive cirurgia no cérebro, é antiga. Deixavam a pessoa numa sala, rezavam, fechavam a sala e diziam: nós fizemos a nossa parte, agora Deus vai curar a pessoa, Deus vai curar. Então, na base da medicina, está a fé de que depois de ter feito tudo, Deus é quem cura. Então, nós precisamos, sabe, trazer diante de Deus essas questões que estão dentro de nós para serem curadas. Nós precisamos de cura, e tem cura na sua vida que só Deus vai poder te dar. E por que Deus, Ele quer tanto nos curar? Porque nosso Senhor sabe como a nossa vida se desviou, nosso Senhor sabe onde foi que a gente se perdeu, e Ele também sabe que a cura não virá pela supressão dos sintomas. Eu quero que suma esse sentimento de vazio. Mas o que está causando esse sentimento de vazio em você? O meu problema é que ninguém convive comigo, sou uma pessoa muito só, porque eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa violenta nas palavras e nos gestos. Então eu fui afastando as pessoas de mim. Mas o que é que causa essa agressão e essa violência em você? Porque não adianta tirar esse sintoma. Porque se você se educar para suprimir esse sintoma, essa doença vai se manifestar de outra forma. É que nem, sabe aquelas geleias que você esmaga com a mão e ela foge por entre os dedos, aí você aperta aqui e ela escapa de lá? Quando a gente não cura uma enfermidade interior, é isso que acontece. Ela vai se manifestar no nosso emocional, no nosso mental, no nosso físico. Então, como é que Deus nos cura? Indo à raiz do nosso problema. Por isso que a coisa mais importante nesse processo de cura é a gente aprender a se colocar na presença de Deus, porque quando nós nos colocamos ali, o Senhor nos revela os votos secretos que nós fizemos, o Senhor nos revela o trauma que a gente vem amargando há tanto tempo, o Senhor nos revela o perdão que a gente não quer dar, o perdão que a gente não consegue dar, e a situação que a gente enterrou dentro de nós, que tão dolorosa que ela é, que a gente enterrou no esquecimento, para não ter que lidar com ela, e por isso também a gente não perdoou. A oração, ela é uma fonte de cura e de vitalidade, porque pela minha oração, Deus não me mostra, Ele vai comigo à raiz do problema para me curar. Então eu não posso parar na supressão dos sintomas, porque senão eu faço que nem aquela pessoa que vê que o filho está com febre, mete um antitérmico nele e não sabe onde é que está a infecção. A criança está morrendo e estão lá dando antitérmico. Não, tem que descobrir por que está com febre. Entende? O que está acontecendo?
né? Os sintomas eles podem mudar, mas a raiz do problema nunca muda. Como assim os sintomas podem mudar? Você pode mudar o seu comportamento. Você, de repente, pode notar que essa melancolia, ficar o tempo inteiro reclamando, está sendo contraproducente para você, porque as pessoas estão se afastando, ninguém te contrata, não é? Você não consegue uma namorada, não consegue um namorado, então você corrige com muito custo esse comportamento, mas isso vai explodir em outro lugar. Às vezes no alcoolismo, às vezes no uso de drogas, às vezes na automutilação. Então não é você simplesmente contornar o que está aparente, mas se levar diante de Jesus, para que Jesus possa curar você. Nosso Senhor nunca vai te julgar para te condenar, porque Ele te ama, como amou essa mulher e a salvou. Como é que a gente chega nessa raiz, não é? Atendendo as pessoas em oração, eu fui aprendendo algumas coisas. O Senhor, Ele abençoa todos os meios comuns, todos os meios naturais que nós utilizamos, quando nós fazemos isso em comunhão com Ele. É por isso que muita coisa boa acontece no meio de uma conversa profunda. Uma conversa profunda cura. Sobretudo quando Deus está no meio dessa conversa. E eu gostava muito, né, e gosto demais daquele dom do Espírito Santo, aquele carisma chamado palavra de ciência. Não é? E eu achava bonito quando uma pessoa ia receber a oração, que a outra punha a mão sobre ela, começava a rezar e Deus revelava as coisas todas. E eu queria que fosse assim comigo. Queria chegar lá, pôr a mão sobre a pessoa e Deus revelar as coisas todas. Aí a gente vai amadurecendo, sabe? E vai aprendendo que Deus não faz uma coisa que você pode fazer por meios comuns. Tem que começar pela conversa. Durante muitos anos, quando vivo, Padre Rufus esteve aqui entre nós. E ele ficava nervoso, chateado, quando alguém chegava lá para pedir que ele atendesse uma pessoa, em geral, que manifestou um espírito demoníaco, estava endemoniada. Queria que ele atendesse aquela pessoa em particular. E ele perguntava, onde está o histórico? Porque ele já tinha dito que ele queria que entrevistasse a pessoa, conversasse, fizesse as perguntas corretas. E ele dizia, eu não sou adivinho, eu preciso do histórico, eu preciso saber quando isso começou, eu preciso saber como entrou. E por que ele não perguntava? Era muita gente, não dava para ele perguntar. Ele precisava de alguém que adiantasse essa conversa. Tamanha a importância da conversa na oração. Então, como é que você chega na raiz dessa doença, deste mal? Primeiro, conversando com a pessoa, tratando de descobrir quando e como se originou esse problema. Simples assim, meu querido, o óbvio precisa ser dito. Teve gente que nunca se perguntou por que está daquele jeito e quando que começou. Teve gente que nunca se fez essa pergunta. Tem gente que está infeliz e não se pergunta quando e como essa infelicidade entrou no seu coração. Alguns não tem nem como negar, porque é tão evidente que a pessoa gostaria até de esquecer, mas outros não. Então, uma das maneiras é essa. E qual é a outra maneira? Por meio do discernimento carismático. Por isso, olha, que Deus conserve a Canção Nova carismática. A Canção Nova, ela é fruto de um sopro do Espírito Santo sobre a face da terra. A renovação carismática não é simplesmente um movimento, gente. A renovação carismática católica é uma iniciativa de Deus, mas tomou forma num grupo. Mas olha, o que é a renovação carismática católica? É uma renovação dos carismas, da ação de Deus feita pelo próprio Deus na Igreja Católica. E de uma maneira excelente por meio dos dons do Espírito Santo, que estão relatados lá em 1 Coríntios 11, que estão descritos lá em 1 Coríntios 14. Sabe? Não é uma invenção dos evangélicos,
não é uma invenção da igreja moderna para captar fiéis. Não, é uma graça dada porque quem caminha com o Senhor, caminha no sobrenatural também. Porque nós temos uma vida sobrenatural. E quando você se abre à ação do Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo, derramando seus dons sobre você, vai usar desses dons para realizar verdadeiros milagres. E tem esse dom espetacular. Se você depois quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, procura ali no loja.cançãonova.com, procura lá o livrinho, é um de capa verdinha, dom da palavra de ciência. Palavra de ciência e sabedoria, tá certo? É um dom esplêndido, onde Deus revela na hora da oração aquilo que a pessoa que está orando não tinha como saber. E ao trazer à luz o que estava escondido, 90% da cura já acontece ali, só de vir à luz. E depois com a oração de renúncia, com o perdão, e com uma oração de autoridade, a porta que estava aberta ao mal é fechada completamente. Fechada. Então, oração. Primeiro, descobrir a raiz do problema, se colocando diante de Deus. E segundo, uma vez descoberta, orar sobre aquela questão, não é? E quem reza precisa antes experimentar. Porque às vezes até quem experimentou sente alguma dificuldade em crer, porque você tem dificuldade com caminhos que você não percorreu. Então você confia porque alguém com credibilidade está lhe dizendo. Mas é diferente quando alguém diz, pega a estrada aqui, vira à esquerda lá na frente, de você ter ido. Então, para orar pela cura das pessoas, um dos quesitos mais importantes é a gente ter experimentado. Segundo, ao orar por alguém, peça que Deus lhe conceda compaixão pela pessoa. Nosso mundo está muito difícil, gente, as pessoas estão muito egoístas, todo mundo pensando só em si, no próprio umbigo, sabe? Muita gente guiada pelo medo de passar necessidade, medo de ser abandonado, e quando é o medo que te governa, você se torna egoísta. A compaixão é só na medida em que não afeta a minha vida. Afetou a minha vida, para você não é mais a misericórdia, para você é a lei, porque você está me prejudicando, você está me atrapalhando. Não, a compaixão não é isso não. Compaixão é você entender que naquela pessoa está a presença de Deus, que ali você tem um irmão. É você querer por tudo a salvação daquela pessoa. E se ela está sofrendo, pedir a Deus que te dê um coração compassivo por ela. E em seguida, deixar-se guiar por Jesus, porque o Senhor te guiará. Te guiará. Termino aqui citando para você 3 orações importantes para a gente fazer por a gente mesmo e a gente fazer por alguém por quem nós estamos orando. Seja filho, seja esposo, esposa, seja o pai, seja a mãe. É a oração em nome de Jesus, pelo sangue do Senhor e pelas chagas de Cristo. Porque a palavra de Deus nos manda, quando nós formos orar, orarmos em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus, você pode sim, na sua oração, dizer, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos esta graça. Mas você pode orar em nome de Jesus sem necessariamente ter que dizer isso. E por que a gente diz? Porque eu e você, nós nos esquecemos que nós estamos ali no nome do Senhor. Então é bom para nós, ao nos dirigirmos ao Pai, dizermos em nome de Jesus. Só que não adianta dizer em nome de Jesus se o que eu estou fazendo é contrário ao nome dele. Ah, mas como? Na oração? Sim, tem gente que está orando para poder pegar a notícia do outro, especular a vida, fazer fofoca. Pode rachar de repetir o nome de Jesus, essa oração não tem autoridade. Mas às vezes você silenciosamente põe a sua mão sobre a pessoa, mas consciente que o Senhor está ali e com o coração de Jesus, com os sentimentos de Jesus, com os pensamentos de nosso Senhor, com a palavra de Deus, você ora por aquela pessoa, ainda que você não diga, essa oração está sendo feita em nome de Jesus.
Segundo, pelo sangue do Cordeiro. Nós invocamos o sangue de Jesus porque às vezes por trás de uma ferida emocional, de uma opressão, de uma obsessão e até mesmo de uma doença física, se aninha um pecado. E pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados e aniquilados. Aí vale muito você clamar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre aquela situação que a pessoa está vivendo. Então, podemos orar assim, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Eu te declaro livre, meu irmão, de toda atadura, de todo mal que esteja te impedindo de viver em plenitude a vida de Cristo. Márcio, repete a oração. Você pega o programa depois, assiste o programa de novo e anota a oração, tá certo? E por último, pelas chagas de Cristo. Então, pelas 5 chagas de Jesus Cristo, eu te declaro livre na liberdade do Filho de Deus, redimido por Cristo Jesus. Senhor Jesus, pelo poder de tuas chagas, cura as feridas das lembranças, cura a raiz deste problema que está causando tristeza, que está causando ódio, que está causando medo. Foi numa oração assim que eu vi uma verdadeira libertação acontecer, de uma moça que estava oprimida, parecia a moça desse evangelho. Ela era prostituta, ela era viciada em cocaína, ela era alcoólatra, ela fumava, acendia um cigarro atrás do outro, ela se vendia, ela já tinha praticado 7 abortos quando eu a atendi. Ninguém sabia por que ela ficava possessa na hora da oração. Mas quando eu estava orando por ela, o Senhor revelou a raiz do problema. Tudo surgiu quando o pai dela a estuprou. Não tinha como eu saber disso. Mas na oração carismática, o Senhor revela, o Senhor cura, o Senhor liberta. Aquela oração foi a salvação desta moça. E a oração pode ser a sua salvação. Queria tanto, Márcio, ir aí para você rezar por mim, mas agora você sabe. Vai ouvir de novo o programa, vai anotar a oração e você vai fazer. E Jesus que te ama vai te ouvir. E nós vamos orar agora. E eu convido, Márcio, você repetir a oração agora por aqueles que estão em casa. Oro sim. Deus te deu essa autoridade, essa graça agora, por tantas pessoas que estão se identificando com tudo que você trouxe. Amém, amém. Sim, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome sobre todos aqueles que oram conosco neste momento e ouvindo esta palavra, desejaram ardentemente receber esta oração. Por isso sim, Senhor Jesus, diante da Tua palavra e em Teu santo nome, nós queremos Te pedir que o Senhor cure, liberte e salve todos aqueles que neste momento Teu sangue, Jesus, se renderam diante da Tua palavra e estão desejosos, Senhor, de libertação. Nós invocamos, Senhor Jesus, o Teu sangue sobre estes irmãos e irmãs que estão sofrendo debaixo de uma ferida emocional imensa. Aqueles que estão percebendo-se oprimidos, obcecados e até debaixo do fardo de uma doença física que não se descobre o motivo, a razão, não se tem explicação. Pelo precioso sangue de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, eu oro por você agora, ore junto comigo pelo precioso sangue de Jesus. Eu te declaro livre de toda atadura, de todo mal que esteja impedindo que você viva em plenitude a vida de Deus, a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo. Pelas 5 chagas de Cristo Jesus, eu te declaro livre, na liberdade de Filho de Deus, redimido pelo Senhor. Sim, Senhor Jesus, pelo poder de Tuas chagas, cura as feridas das lembranças dolorosas que foram vindo nesse programa, à medida que foram ouvindo a Tua palavra e escutando esta partilha. Cura, Senhor Jesus, a raiz deste problema que está causando tristeza, mágoa, ódio, medo, revolta, vingança,
inveja e qualquer tipo de dor. Tu és o Senhor sobre todas essas Tu enfermidades. és o Senhor. Tu és o Senhor sobre toda opressão. Senhor Jesus, cura e liberta teus filhos. Amém. Cura, Senhor Jesus. Se você pode, se coloque diante da cruz do Senhor. Vamos pedir que o Senhor nos lave com o seu sangue redentor. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue, ver sair das tuas chagas e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Diga, teu sangue cura, teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Muitas pessoas estão sendo curadas e libertas neste momento, fisicamente, mas principalmente de enfermidades mentais, psiquiátricas. Meu irmão, minha irmã, vai tomando posse agora dessa cura da ansiedade. E Deus revelava um sacerdote, Márcio, que está acompanhando nesse momento, que tinha pensamentos suicidas. Enquanto você foi procurando, o Senhor foi revelando a ele a origem desse sentimento e agora o Senhor foi liberto em nome de Jesus. E nós louvamos a Deus por sua vida. Porque o Senhor é necessário, o Senhor é importante, a sua vocação é muito importante para a salvação de muitas almas. Nós te damos graças, Senhor Jesus, por esse sangue redentor que através das imagens, do áudio, da TV, da rádio agora, é como que o sangue de Jesus fosse jorrando e fosse envolvendo e curando e libertando muitas pessoas nessa manhã. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus, por esse momento sagrado que o Senhor está realizando verdadeiras curas e libertações nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por tantas vidas sendo libertas e restauradas como dessa mulher adúltera. E ao mesmo tempo o Senhor também foi trazendo para muitas pessoas a necessidade de você ter mais compaixão dos outros. Não julgar, não condenar as pessoas, mas você ser um homem mais compassivo, uma mulher mais compassiva. Se colocar no lugar do outro e nunca mais colocar o dedo, julgar as pessoas. Obrigada, Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Valdênia do céu. Que graça, que bênção. Louvado seja Deus por toda essa experiência de poder e de amor. Deus nos liberta porque nos ama, porque segue cuidando de nós. Obrigada, Jesus, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que você está louvando a Deus também por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas, né? São muitas participações. Obrigada a todos aqui. Eu quero mencionar algumas participações, mas de forma nenhuma façam associações aqui, porque a gente acabou de ter uma palavra de ciência profunda de uma cura de um sacerdote, né? Mas eu quero abraçar todos os sacerdotes queridos, que inclusive já deram sinais de vida aqui. E o pastor publicamente anônimo, ele disse assim: eu é que vou dizer, Val, me nota, porque eu mandei mensagem esses dias e você não viu. Falei, meu Deus,
Fui lá olhar, foi no dia 7, né, pastor? Tem quase um mês, uai, por isso que eu senti sua falta. Mas um abraço e tantas pessoas participando conosco, a Selma, tá aqui juntinho com a gente, a Jaine participando conosco, a Alessandra, Nayara, Helenda, a Nídia. A Nídia, ela falou, Val, pelo amor de Deus, leia, eu tô devendo essa, né? Ela é de São Caetano do Sul, ela diz, estou enviando o Pix aniversário da minha mãe, Joaquina, que completou 72 aninhos, no sábado. Peço orações pela saúde dela. E aí eu fiz um Pix e arredondei para 100. Por quê? Por causa do seu aniversário, Val. Muitíssimo obrigada, Deus abençoe. E ela diz, amo esse programa e todos vocês são os meus psicólogos espirituais e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Querida, muitíssimo obrigada, Deus a abençoe. Trago aqui o testemunho da graça de Deus, né, gente? Ela diz, bom dia, bancada linda, que Deus a abençoe poderosamente. Quero aqui louvar e bendizer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por realizar o impossível em nossa vida. Minha irmã Marlene, ela é de Maringá, no Paraná, teve câncer invasivo de mama com 19 anos. E ela, com a graça de Deus e a ajuda de vocês, recuperou-se. E ela sempre nas orações repetia o que o Padre Jonas ensinava, aguenta firme. Todas as pregações do Sorrindo para a Vida parecia que eram para nós. E hoje, graças a Deus, não precisa mais de tratamento. Ela está curada. Essa semana o Márcio pregou sobre Jó e foi essa experiência que nós vivemos, da cura completa. Louvado seja Deus, somos da família Canção Nova e manifestamos o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Em caixa alta, a Silene lá do Paraná escreveu, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Silene, um grande abraço para você, verdade. Aprendemos com o Padre Jonas o Aguenta Firme, mas aprendemos com ele também que tudo pode ser mudado pela força da oração. É assim que a gente enfrenta os desafios. São tantas coisas bonitas que a gente vai vivendo juntos, né, gente? Sim. Eu recebi o convite da comunidade Obra de Maria, que é uma comunidade diferente da Canção Nova, para acompanhar um grupo que vai estar fazendo uma peregrinação para a Suíça no primeiro semestre do ano que vem, lá para junho, não é? Quero convidar você para irmos juntos, porque será de verdade um momento de forte espiritualidade, de oração, de encontro com Deus, mas também de muita beleza, porque nós podemos contemplar as maravilhas das mãos de Deus. É um lugar lindíssimo, nunca tinha ido, não fui, né, ainda, e fiquei muito feliz com esse convite e estou chamando você para irmos juntos, uma viagem que vai marcar a sua vida. 0, código da operadora 12 3186 2055, para você entrar em contato, garantir ali a sua presença. Já temos aí os nossos resultados do projeto Dai-me Almas. Graças como é que nós estamos? Deus. Como é que a gente está, Patrícia? Eu ia falar mais, fala aí. Chegamos aos 10%, graças a Deus subimos de ontem para hoje 4%, faltam 90%. Temos 19 dias úteis nesse mês de dezembro ainda, né, para a gente poder ajudar a contribuir. A meta diária, 4,7%. Eu tenho certeza que esse programa de hoje foi uma grande bênção. Não só uma bênção, mas também uma libertação para muitas pessoas. Como ontem nós indicamos, hoje indicamos novamente. Compartilhe. E ouça novamente, como o Márcio já recomendou. Então, por esse programa hoje, do Sorrindo para a Vida, por essa palavra que foi proclamada e atualizada na nossa vida, eu tenho certeza que vale a pena você ajudar a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada, família Canção Nova. Obrigada, Val. Deus abençoe. Amanhã tem mais Sorrindo para a Vida com a graça de Deus, com a sua presença. Até amanhã. Deus quiser. Amém. Sapo, Márcio, esperamos você novamente aqui. Sim. Deus abençoe. Sempre à disposição. Porque Deus nos ama. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais